Vamos ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Jesus, na Tua presença. Pai, te agradecendo, Senhor, por tudo. Até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando, Pai. Abençoa, Senhor, o pastor Carlos Salles, Pai. Deus, que o Senhor venha trabalhar no coração dele, na mente. Usa ele conforme Tu queres. Fala conosco através dele, Senhor da glória. Sei, meu Deus, que o Senhor fala conosco, mas o Senhor vai falar mais ainda, Senhor, pela boca dele. Usa ele conforme Tu queres, Pai. Vai trabalhando no coração dele, na mente. Vai dando livramento nesse carro por onde ele andar, guardando, livrando todo mal, Senhor. Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Mais uma vez, né? É muito bom nós estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses também. Também quero cumprimentar a amada igreja, né? Que se encontra aí na live. Que Deus esteja aí abençoando, protegendo, guardando e fazendo infinitamente mais. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Oh, aleluias. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Oh, maravilhoso. Podemos? Amém. Diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, aleluia, de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar. Aleluias. Maravilhoso Deus. Como é bom, né? Nós estamos indo, aleluia, diante do Senhor e falando com o nosso Deus a respeito de tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Amém? O que é necessário para a tua vida nesta noite? Que tem sido necessário para nós precisamos entender. Então, nós ficaremos nesses dois versículos. Esses dois versículos são, assim, algo que eu quero transmitir para os amados irmãos, mas eu quero ler também todo o capítulo para nós estarmos aí nos alicerçando por ele. Diz assim: exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e, aleluia, é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se alguém ou se alguma outra coisa. Voltaria ao versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o
em perda por Cristo. Na verdade, tenho também, aleluia, por perda, glórias a Deus, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a Jesus, ou melhor dizendo, a justiça que vem de Deus pela fé. 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não já, aleluia, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo, aleluia, para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentir alguma coisa de outra maneira também, Deus vos revelará. Mas naquilo a que chegamos, aqui já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, sendo exemplo de tendes, aleluia, que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles, mesmo que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si a todas as coisas. Amém? E agora, que eu me encontrei numa encruzilhada tão grande, num confronto tão grande, porque o que o Senhor colocou dentro do meu coração, vocês vão ver que é uma coisa assim, aparentemente oposta ao que está sendo dito nas Sagradas Escrituras. Porque quando o Senhor trouxe no meu coração dizendo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus, nós sabemos que Jesus, Ele nos chama para sentar à sua mesa. Verdade ou mentira? Jesus nos chama para assentar à sua mesa. Desde o Velho Testamento, quando nós falamos de Mefibosete, Davi, ele fala assim, resta alguém da casa de Saul para que eu venha usar de misericórdia? O Espírito Santo do Senhor, ele tocou a Davi para que Davi estivesse buscando nos seus pensamentos, na sua lembrança, alguém que ele pudesse usar de beneficência. E o Espírito Santo de Deus, ele colocou, aleluia, no coração de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, ele diz assim, as bodas do Cordeiro, ela já está preparada, os meus cevados já estão mortos, chama todos para as bodas do Cordeiro. O que é boda do Cordeiro? Nós estamos numa festa sentada à mesa, na presença de Deus. E o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui? Para a gente buscar refúgio em Deus. O que ele está dizendo? Para nós largarmos o mundo e buscar refúgio em Deus. Mas Deus, quando
Ele fala comigo, Ele fala contigo, e muitas vezes nós abrimos a boca para falar, nós falamos assim: o nosso Deus, Ele é dono do ouro e dono da prata. Por que, pastor Carlos, o senhor está dizendo isso? Porque muitas vezes, amados irmãos, nós vivemos numa situação que a gente olha para dentro de nós e fala: eu sou um coitadinho, eu não sou ninguém. Mas o Senhor não fala isso a respeito de mim, o Senhor não fala isso a respeito de você. O Senhor quer o melhor para a minha vida, o Senhor quer o melhor para a tua vida. E quando o apóstolo Paulo ele fala, considera o mundo como um refúgio, como esterco, ele está dizendo as coisas mundanas, ele não está falando nós no mundo com coisas espirituais. Porque se fosse dessa forma, as pessoas olhariam para você e falariam assim: você é crente, aí você está passando uma pitimba danada, uma situação difícil, e você não sai daquela situação nunca. A pessoa fala assim: como eu quero ser crente se você não tem um testemunho de vitória? Você está sempre derrotado, você está sempre aí numa situação difícil. Você pode até passar por situações difíceis, mas você não pode permanecer nessa situação difícil, porque você tem um Deus que Ele te restaura, porque você tem um Deus que, segundo nós temos pregado, segundo nós temos falado, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que o Senhor nos tirou do império das trevas. Quando fala de império das trevas, a gente traz um texto que a gente equipara e a gente vê conforme o filho pródigo. E eu já falei para vocês, o filho pródigo, ele falou assim: eu quero sair da tua presença, Deus. Quando ele fala daquele pai de família que tem 2 filhos, ele está falando do próprio Deus. Ele está trazendo, ele está fazendo uma analogia, ele está buscando uma comparação. Ele está falando: esse pai, ele tinha 2 filhos, e o mais moço falou assim: olha, eu não quero viver mais na presença do Senhor, debaixo das mãos do Senhor, eu quero ter a minha independência. E o pai deu tudo que ele tinha, colocou nas suas mãos, e ele saiu. Ao invés dele falar assim: eu agora tenho independência, eu tenho dinheiro no bolso, agora eu tenho condições financeiras, agora sabe o que eu vou fazer? Tudo que meu pai me deu, eu vou comprar uma fazenda, e eu vou, essa fazenda já tem gado, eu vou cuidar desse gado, eu vou estar investindo, e o meu pai vai ter orgulho de mim. Não, mas ele fez tudo o contrário. Ele disse assim: olha, já que eu não aproveitei, agora eu vou me juntar com as meretrizes, agora eu vou sentar à mesa com os beberrões, agora eu vou viver numa situação assim, eu vou viver numa situação assada. Daqui a pouco ele não tinha um tostão no bolso. Era isso que o pai queria para ele? Não, não é isso que o pai quer para mim, quer para você. O pai quer para mim e para você que nós venhamos sair da situação de muitas vezes, essa derrota, ela está na nossa mente. Essa derrota que nós criamos, essa fantasia, ela está diante dos nossos olhos. Quer ver uma coisa que eu quero te dizer? Tem uma analogia, uma história que diz assim que o elefante, quando ele está ali acorrentado no circo, talvez o elefante é enorme, dá mais ou menos 10 homens, o elefante grande, ele fica amarrado numa estacazinha pequena. E se não acontecer alguma coisa extraordinária, ele não sai dali. Ou uma tempestade, ou o circo pegar fogo, alguma coisa assim, ele não sai dali, fica preso. Mas o que aconteceu com o elefante? Quando ele era pequeno, ele foi amarrado naquela estaca, ele foi amarrado naquela corrente, e todas as vezes ele puxava a sua perninha querendo sair, e ele não saía. E ele puxava a sua perninha, ele não saía. Ele puxou ali, um dia não saiu, ele puxou 10 dias, não saiu, ele puxou 20 dias, não saiu, ele puxou 2 meses, não saiu, puxou 1 ano, não saiu, ele contentou. E assim muitas vezes a gente toma uma dor que a gente está sentindo, fala: a minha dor, já tomou posse. É possessão, a gente fala: a minha dor, a minha crise renal, a gente fala: o meu problema de coração. É um pronome possessivo, a gente já tomou posse, parece que aquilo é da gente. A gente fala assim: olha, meu pai era pobre, eu também sou pobre, eu vou viver pobre, eu vou morrer pobre. E a gente vai tomando esse pronome possessivo para as nossas vidas, e a gente vai trazendo isso sobre nós. Mas ao invés de nós falarmos assim: olha, eu prossigo para o alvo, para o prêmio soberano da vocação, que é Cristo Jesus, esperança da glória. Esse aí, você já de início, você recebe uma libertação. Você se liberta das coisas do passado. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós falamos
Segundo o pastor nos ajuda, fala: eu quero me libertar das alianças que eu fiz com o passado. Se eu fiz aliança satânica, eu quero me liberar. Eu não quero mais. Se eu fiz uma aliança com A ou com B ou com Exu Caveira, ou seja, quem for, eu não quero mais essa aliança. Eu quebro essa aliança. Mas a minha aliança agora é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina para sempre. Aí você já tem uma nova aliança, você já tem um Deus, você já tem, conforme segundo o salmista, ele diz assim, o salmista: do Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude. Então é de quem? Do Senhor. E a promessa que o Senhor diz para mim e para você, diz assim: aonde você colocar a planta dos teus pés é a terra santa, e eu te darei como herança. Nós somos descendência de Abraão, segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que nós já quebramos as alianças com o passado. Se nós quebramos as nossas alianças com o passado, fala assim: eu não quero, a dor não é minha, a pobreza não é minha, a aliança com tal potestade não é minha. Eu já me libertei em Jesus Cristo. E se eu estou liberto em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na minha vida. E se fez novo na minha vida, se é tudo novo, por que eu estou vivendo com a mente toda retroativa? A minha mente não vê algo que eu possa estar planejando, algo que eu possa estar galgando para a minha vida, falando: não, eu quero coisas grandes. Quando a gente olha, amados irmãos, a gente vê a progressiva, a gente vê que Deus, ele fala com Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra que mana leite e mel. Aí Abraão sai da sua parentela, ele vai para uma terra, e ali ele começa a peregrinar. E a gente vê que Abraão, ele sai da terra dele, e Abraão não sai rico da terra dele. E ali ele passa por tantas dificuldades: é gado que morre no meio do caminho, é pessoas que vão morrendo, é fome que ele passa no meio do caminho, mas chega um determinado tempo da vida dele que ele está rico. Ele tem a sua casa, tem seus servos, e tem ali a sua herança diante de Deus. Não é a herança que Deus prometeu, mas Deus não deixa ele com as mãos vazias. E ali ele fala também com Isaac, ele fala com Jacó. E a gente vê que a cada momento que Deus vai trabalhando na vida dele, a gente olha que era 76 pessoas que entraram no Egito, saíram do Egito 600 mil homens, sem contar mulher e criança. A gente olha e vê: esse é um povo de Abraão, é um povo de Isaac, é um povo de Jacó. A gente vê que não só cresceu financeiramente, mas cresceu em estatura. Por quê? Eles eram escravos, meu amado irmão. Escravo tem gado, escravo tem dinheiro, é escravo. Eles saíram do Egito com gado, eles saíram com ouro, eles saíram ricos do Egito, porque Deus falou: eu entrarei com providência na vida de vocês, e os egípcios darão a vocês tudo que vocês precisarem. É só vocês pedirem. Ó, senhora, eu trabalhei na casa da senhora aqui 30 anos, agora a gente vai embora. Você tem que acertar comigo as contas. Toma aqui as tuas contas, vai embora. A gente precisa entender que quando nós olhamos para a minha vida, eu olho para a tua, você olha para mim, nós olhamos para a nossa vida cristã. Não estou aqui pregando prosperidade. O que eu quero que você entenda é que você tem direito a ter um prato de comida na sua mesa. Você tem direito a ter um pedacinho de carne. Você tem direito a uma cama gostosa para dormir. Você tem direito à luz, à água, você tem direito a todas as coisas. Mas tem pessoas que você olha, amados irmãos, que não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus também não tinha, mas ele
Jesus tinha uma casa no céu. O que eu quero te dizer, a gente precisa entender que muitas vezes, amados irmãos, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e talvez a gente vai pegando as coisas velhas que a pessoa joga fora aqui, as pessoas jogam ali, acolá, e o que a gente tem dentro da nossa casa é só coisa velha. A gente muitas vezes não tem condições de comprar uma cama, de comprar um colchão, de ter um armário de cozinha bom, de ter alguma coisa boa, mas essa história ela tem que acabar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar assim: eu tomo posse daquilo que Deus tem me dado. Deus tem me dado vitória, Deus tem me dado esse olhar para o alto. Porque se Deus ele transformou a minha vida, eu não bebo mais, eu não fumo, o dinheiro do cigarro, o dinheiro da bebida já pode ser guardado para você fazer alguma coisa, comprar um colchão, dar uma vida melhor para o seu filho, para a sua filha. Eu não fumo, não cheiro, eu não saio para balada, eu não faço isso, não faço aquilo. Gente, precisa melhorar de situação. Muitas vezes, amados irmãos, a gente olha e as pessoas estão vivendo um frenesi. As pessoas estão vivendo escrava muitas vezes e a pessoa nunca melhora de vida. E você olha para a pessoa, ela chega, encosta do teu lado e daqui a pouco ela está conversando contigo, ela está falando uma coisa, ela está falando outra. E aí você começa até quase a chorar. E tudo que você tiver no bolso dá vontade de falar assim: toma, vai fazer umas compras para tu, vai comprar um colchão, vai comprar, né? Dá vontade porque a pessoa chora tanto, talvez se você tiver com um lenço, com um guardanapo, toma aqui mesmo. Chora junto com ela. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar assim: eu quero contar a vitória, porque o Senhor ele transformou a minha vida. Eu quero contar, eu quero dar testemunho, porque o Senhor ele tem feito maravilhas. E eu tenho visto, amados irmãos, pessoas que às vezes você olha para ela e você fala assim: eu estou num sentido, eu estou assim, bem, né? Essa pessoa ela está num grau, vamos supor, você subiu 3 degraus de escada, ela está no segundo ainda. Talvez você subiu o 4º degrau, ela está no 3º. Você subiu o 5º, você subiu o 6º, o 7º, e ela está ali no 4º ainda. Mas quando você está no 7º, você olha para ela que está no 4º, aí você fala: a pessoa está no 4º degrau, mas ela é bem mais bem-aventurada do que eu. Quantas vezes a gente olha assim e vê que as pessoas estão crescendo, as pessoas mais humildes estão crescendo, porque elas colocam em prática aquilo que Deus colocou no coração delas. E muitas vezes aquilo que nós temos para colocar em prática, nós não colocamos. E nós precisamos colocar em prática. E quando eu digo de uma outra forma, não conforme o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo está colocando uma visão espiritual. E a gente olha no nosso dia de hoje, também não deixa de ser espiritual, porque Deus não quer que ninguém fique de qualquer maneira, porque Ele falou: eu te chamei por cabeça, não por cauda. É verdade ou não é? Ele disse que chamou por cabeça, não chamou por cauda. Mas muitos que a gente tem olhado, está lá na cauda. Ele disse assim: tu emprestarás a muito. Você emprestarás a muito e não pedirá emprestado a ninguém. Mas o que tem acontecido? Muitas vezes a gente está pedindo emprestado e está numa situação difícil. E a gente precisa mudar essa história. Fala assim: não, Senhor, o Senhor me prometeu. E se o Senhor prometeu, o que Ele faz? Ele já cumpriu. Ele cumpre, não, Ele já cumpriu. O Senhor, nós lemos um versículo aqui em Isaías outro dia, que diz assim: antes que a palavra ela venha na tua boca, o Senhor já está movimentando lá no céu. Antes que venha no teu pensamento, o Senhor já está movimentando lá no céu. Então, o que eu quero te dizer é que o Senhor já cumpriu. O que nós temos que fazer? Nós temos que colocar em prática. Fala: o Senhor já me deu. O que Ele fala quando Ele diz aos 3 servos? Ele diz assim que ia sair e ia arrendar aos trabalhadores. Diz que um deu 1 denário, a outro deu 2 ou 3 denários, e a outro deu 5. Quando ele voltou, ele foi acertar conta com aquele que deu 5 denários. O que aconteceu? Ele falou assim: está aqui os 5 denários que o Senhor me deu, e eu movimentei esses denários
e aqui tem mais 5, 10. Ele diz assim: bom está servo bom e fiel. Ele diz assim: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ele diz assim: aquele que deu 2, ele falou: olha, eu movimentei os teus 2, tenho 4. Ele falou assim: bom está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E aquele que deu 1, ele falou assim: eu fiquei com medo, porque o Senhor é justo demais. Sabe o que eu fiz? Eu cavei na terra e escondi o teu talento. Porque eu fiquei com medo quando o Senhor voltar e a situação ficar feia para o meu lado. Ele falou assim: servo, esse servo é inútil. Se ele não foi fiel no pouco, até o pouco que tem, o que acontece? Lhe será tirado. Até o pouco que tem lhe será tirado. E a gente precisa entender, amados irmãos, que quando eu concebo, quando eu recebo a fé, quando eu coloco a minha vida no altar, eu não posso vacilar. Eu preciso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar em prática aquilo que Cristo ele trouxe para a minha vida. E quando nós olhamos para o texto, a gente vê o apóstolo Paulo, ele dizendo, ele aqui a partir do versículo 4, ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Segundo a lei, fui fariseu. Por que ele fala que foi fariseu? Aqueles que brigavam pela lei, aqueles que era fiel ali na lei. Fiel, eu digo assim, que não deixava passar um tio, nem uma vírgula ali na lei. Ele esteve aos pés de Gamaliel, um instrutor que ensinava que era uma beleza. Agora, ele diz: segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele foi irrepreensível. A gente precisa, amados irmãos, estar nos lapidando. Por que eu digo isso? A gente precisa estar vigiando. A gente fala: Espírito Santo, me lapida. Espírito Santo, tira a sujeira. Porque a gente precisa olhar, conforme no Velho Testamento, a gente via que o pastor, ele andava com um pente dentro do seu alforje, dentro do seu bornar, e ali quando as ovelhas, ela encostava no pé de carrapicho ali, alguma coisa, aquilo, a lã da ovelha ficava toda embolada, ele ia tirando aqueles carrapichos, tirando, porque a lã da ovelha com o carrapicho embolado, ela não valia nada, ela não tinha valor, e ele já estava valorizando ali no meio do campo, estava limpando. E assim é, se nós estivermos cheios de carrapicho, nós não valemos nada para o Senhor. Então o que nós precisamos fazer? Fala: eu quero ser irrepreensível, eu quero estar me moldando segundo o que Deus tem para a minha vida, eu quero estar sendo verdadeiramente bom naquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. No versículo 7 ele diz assim: mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Preste bem atenção o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: aquilo que para mim era ganho. Muitas vezes a gente não entende aquilo que para ele era ganho. Como assim era ganho para ele? Porque ele estava numa posição privilegiada. Tudo que nós vemos aqui, hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, a gente vê tudo direitinho, fariseu. Ele tinha uma posição na sociedade que lhe dava o quê? Muito lucro, que dava para ele muito dinheiro. E ali, a ascensão que ele estava, ele rapidinho ia se tornar um mestre, conforme Gamaliel. E aquilo ali, o retorno financeiro era fácil. E ele diz assim: aquilo que para mim era ganho, eu considerei como perda, por causa de Cristo Jesus. Ele diz assim: eu coloquei de lado, porque com Cristo Jesus, amados irmãos, ele teve muito mais. Porque Cristo era tudo para a vida dele.
Mas hoje em dia, o que eu quero dizer em relação a isso, muitas vezes, quando a gente olha para situações, a gente fala assim, olha, está vendo aquilo ali está fácil de pegar, aquilo está fácil de dar uma rasteira e ficar caladinho, colocar conforme a cama, debaixo da barraca ali, furar um buraco e colocar debaixo do tapete aquela riqueza, né? Aquele quinhão de ouro, aquela capa babilônica de primeira qualidade, isso aí está fácil para mim e eu vou ficar bem, daqui a pouco eu vou comprar um carro zero, daqui a pouco eu vou comprar uma casa própria, mas ele falou, não, eu não quero nada disso. Porque muito vale, diz o apóstolo Paulo, pouco com contentamento. Porque quem vai fazer com que eu cresça, com que você cresça, tanto materialmente, espiritualmente, é Cristo. Quando você olha, muitas vezes, os judeus que tem no nosso Brasil, é difícil você encontrar um judeu que está pedindo esmola, você não encontra. É difícil você encontrar um japonês, um chinês pedindo esmola aqui no Brasil. A gente olha, eles sempre são donos de estabelecimentos. Eles sempre estão bem, porque eles têm ali verdadeiramente uma vida irrepreensível. Eles vão nos ditames conforme foram ensinados. E quando nós, muitas vezes brasileiros, nós falamos, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora. Entrou uma grana preta aí, sabe o que aconteceu? Eu agora fui em Madureira, comprei 5 tênis para mim de marca. Comprei Adidas, comprei Puma, comprei agora da Nike e agora estou tranquilo. Mas vai falar com uma dessas nacionalidades, um judeu, um português, ganhou uma grana preta, sabe o que eles fazem? Ele investe no negócio, ele fala, dessa grana, desses 40 mil que eu ganhei, eu vou investir em tal coisa. Ali de um certo tempo, aqueles 40 mil que ele investiu, ele tem mais 40. Não estou dizendo que você tem que ser sovinha, guardar o teu dinheiro e falar assim, ninguém toca, não. Vou passar fome para ter dinheiro. Não estou dizendo isso. Nós podemos pegar uma partezinha e falar, não, isso aqui eu quero fazer tal coisa dentro da minha casa, melhoria. Quero dar um trato nisso, quero dar um trato naquilo, mas a gente precisa ter sabedoria com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós precisamos ter alvos. E muitos de nós não temos alvo, amado irmão. Muitos de nós estamos vivendo em situações difíceis, porque nós não temos alvo. Nós precisamos olhar para o Egito, quando José desce no Egito. A gente vê José passando ali no Egito situações difíceis. Foram anos que José ficou no Egito. E a gente viu os períodos que ele passou por dificuldades, tanto na casa de Potifar, com aquela perseguição da mulher de Potifar, conforme na prisão. Mas, ao cabo de 13 anos, ele saiu de prisioneiro para ser um príncipe do Egito. A gente precisa ter esse alvo. Falar, eu quero sair verdadeiramente de Lodebar. Eu quero estar sentado na mesa do rei. Eu quero sair dessa situação difícil que eu tenho passado. E eu quero honrar o meu Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar, eu não posso ficar nessa situação. A gente tem que tomar posse. A gente fala, eu não posso ficar nessa situação, mas eu quero algo melhor para a minha vida, em nome de Jesus. Então, ele diz no versículo 7, o que para mim era ganho, eu reputei como perda por causa de Cristo Jesus. Na verdade, tenho também, aleluia, por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas, de todos os lados, e as considero como nada, como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha vida, aleluia, não tendo a minha justiça, aleluia, que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte,
para ver se de alguma maneira possa chegar a ressurreição, aleluia, dos mortos. Agora no versículo 12 ele diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo, o qual fui também preso por Cristo. Que nós precisamos buscar para dentro dessa palavra. O que eu quero que você entenda é que muitas situações que têm acontecido conosco, seja na morte ou na vida, na doença, tristeza ou alegria, o que eu quero te dizer é que o Senhor, Ele tem te dado, e nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem como eu e você ser irresponsável com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós não podemos ser irresponsáveis com aquilo que Deus tem nos dado. Porque pastor Carlos, eu trabalho como trabalhador autônomo. E imagina se eu trabalhasse no campo como autônomo. O dia ensolarado dá para cavar a terra e lançar a semente. O dia chuvoso não dá para trabalhar. Se você come o que você tem no dia do sol e não guarda para o dia de chuva, você come só no dia de sol, e no dia de chuva o que acontece? Você passa fome. Então nós precisamos entender que Deus é justo. Se Deus é justo, Ele vai te dar conforme Ele sempre fala na sua palavra. Ele vai te dar com abundância. E quando Ele te der com abundância, você gasta com abundância? Não. Você fala: Senhor, eu quero instrução do Senhor, como eu devo agir, como eu devo proceder. E o Senhor, Ele vai te instruir. O Senhor, Ele vai te ensinar. Tem um exemplo aqui bom, né, da Elaine. Vou contar da Elaine. A Elaine, ela tem um sonho, e ela persevera. Ela fala assim: olha, Deus, Ele pode me dar o melhor, e eu quero uma casa própria com tudo da melhor qualidade. Ela está errada? Não. Por quê? Ela está olhando para o alvo. Ela tem um alvo. Ela tem um alvo, e além dela ter um alvo, o que ela faz? Às vezes, ela chega para o marido e fala: olha, a gente precisa guardar. E ele também é uma pessoa firme no seu propósito. E a gente precisa, em nome de Jesus, ter alvo. Mas esse meu alvo não é contando com o que está na mão do outro. A gente fala: Deus, tu é dono do ouro e da prata. Aí Deus tem semeado na tua vida. Aí você fala assim: Deus, olha, vai ter uma churrascada hoje lá na minha casa. Vou chamar todo mundo. Aí aquilo que Ele te deu, foi embora. Aí Deus, Ele está investindo em você, só investindo. E você não resolve falar assim: olha, Deus, Ele tem mandado. Mas muitas vezes a Bíblia fala a respeito de saquetel furado. Entra para um lado e sai para o outro. O que eu quero dizer a respeito disso? E vocês
precisam, em nome de Jesus Cristo, colocar isso no coração de vocês. Serem dizimistas e ofertantes. Por quê? Amados irmãos, seria muito fácil o pastor Carlos falar assim: olha, sabe uma coisa, eu vou ficar tranquilo, não vou dar dízimo, eu sou pastor da igreja, não vou dar dízimo. Ninguém sabia que eu não estou dando dízimo. Mas se vocês forem procurar na igreja e olhar, desde que a gente começou a igreja até o dia de hoje, a maioria das vezes o meu dízimo é o mais alto da igreja. E a gente precisa estar ofertando. Aqui nós temos 3 cultos por semana, 4 vezes 3 dá 12. E a gente tem um gasofilácio aí. 12 cultos por mês de oferta não chega a R$50. Às vezes a gente tem uma oferta aí mais ou menos de 10, 15. Quando chega a ter um dízimo maior, é que as pessoas de fora vêm e ofertam. E eu coloquei no meu coração, falei, todos os dízimos, todas as ofertas da igreja, ela vai chegar a 15, 20 e algumas coisas. Eu vou completar a oferta da igreja e todos os meses essa oferta tem que dar R$50. Eu completo a oferta da igreja até chegar a R$50. Por quê, meu amado irmão? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele faz infinitamente mais sobre a minha vida. Eu sei, amados irmãos, se eu tenho saúde é por causa dEle. Eu sei se eu respiro é por causa dEle. Eu sei se eu como ou bebo é por causa dEle. Todas as vezes eu estou na minha casa aí, tá a esposa na mesa, o filho, e aí a gente está ali cheio de fome, né? E às vezes a gente vai comer, a gente fala, nem orei, né? Aí eu levanto, talvez estou assim comendo, aí eu olho para o céu e falo, obrigado. Obrigado. Porque a gente precisa, amados irmãos, saber que nós temos um Deus. Nós precisamos entender isso. Mas muitas vezes, amados irmãos, é uma dificuldade tão grande para reconhecer o que Deus tem feito. Como que eu posso ter algo, amados irmãos, se Deus ele fala assim, seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas, e depois você faz prova de mim. É Deus que está falando. E Ele diz assim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre a tua vida maior abastança, é Deus que está falando. Ele vai derramar essa abastança na minha vida. Ele vai derramar na tua vida. Mas quando nós não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, o que acontece? Vem o devorador da doença, o devorador, aquilo que você compra, aquilo nunca, as coisas que estão na tua mão, o ladrão vem e rouba, a traça-boi, tudo enquanto é coisa acontece de ruim. Nós precisamos ser fiéis. A minha fidelidade não é ao pastor Carlos, a minha fidelidade é a Deus. Então, eu tenho o maior prazer de dizimar ao Senhor. E às vezes a gente pode olhar para o dinheiro e falar, mas tanto assim, Senhor? A gente fala, mas tudo isso? E aí, talvez você olha e fala tudo isso. Aí sabe o que eu falo? E eu fico falando assim, sabe de uma coisa que poderia ser o dobro, o triplo? Eu não queria dar só isso, eu queria dar o dobro ou o triplo, porque quanto mais você oferta, quanto mais você dá,
mais você é abençoado. A gente precisa entender isso. E muitas vezes nós não entendemos. E a gente fica retendo, e quanto mais a gente retém, mais nos é retido. Então, se eu tenho um alvo, não estou pregando teoria da prosperidade, doutrina da prosperidade, não. Eu estou falando coisas simples para você. Que coisa, vocês me conhecem. Qual dia que eu já preguei, nesses anos todos que eu estou aqui, 10 anos, qual dia que eu já falei disso? É a primeira vez que eu estou falando. Mas eu estou falando por causa de quê? Não para cobrar você, mas para te alertar, para colocar você em conhecimento daquilo que Deus pode fazer para a tua vida. Porque conforme eu sou abençoado, eu quero que você seja abençoado. Nós precisamos ser abençoados. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar diante do Senhor. A gente olha Jesus, ele trazendo uma palavra e vendo as pessoas colocarem a oferta no gasofilácio. Jesus falou assim: essa viúva que está aí, ó, ela deu mais que todo mundo, porque ela deu do que ela tinha. Ela arrancou a pratinha do bolso e colocou lá no gasofilácio. E o Senhor falou: todo mundo está dando o que sobra, mas ela deu a única coisa que tinha. A gente precisa entender. Às vezes a gente fala assim: eu ganhei 30 reais no meu dízimo, é só 3 reais, eu estou com vergonha de dar. Mas é teu dinheiro? Se é dízimo, é teu? Não, não é. Então vai lá e coloca: eu estou devolvendo ao Senhor. E às vezes eu fico com pena das pessoas, que as pessoas falam: a pessoa tão pobre, a pessoa tão assim, tão assada, e o Senhor fala comigo: mas é tu que está recebendo esse dízimo, essa oferta é para você? Aí o Senhor fala comigo, eu falo: não, Senhor, então recebe, porque não é teu, não é para você, é para mim, para minha casa. O Senhor fala comigo. A gente precisa entender isso, e muitas vezes nós não entendemos. Se nós temos algo, nós precisamos também trabalhar esse algo na nossa vida, de estar fazendo o melhor para a casa do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para a qual, aleluia, alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o alvo, avançando para as que estão diante de mim. Então, o que ele está fazendo? Ele está falando assim: olha, Deus, ele colocou o tempo de ignorância no mar do esquecimento. Se eu não fiz, Deus não leva em conta. Mas Ele quer, se nós aprendemos, Ele está dizendo assim: eu não tenho o inocente por culpado. Aquele que é inocente, não é culpado. Mas também eu não tenho culpado por inocente. Se você é culpado, você é culpado. Então aprenda com Deus. E é difícil, amados irmãos, a gente falar, a gente viver isso, porque todas as vezes que acontece algo na minha vida e na tua vida, a gente é colocado contra a parede. E o Senhor está falando assim: olha, eu não tenho inocente por culpado. Se você é inocente, você fica tranquilo, né? Descansa. Aí você respira tranquilo. Mas o Senhor fala: eu não tenho o culpado por inocente. Aí o bicho pega. Aí fala: tu é culpado. Está na hora de você se livrar dessa bagaça, está na hora de você se livrar dessa situação difícil que tem te separado de mim. Se aproxima a mim, é o que ele tem dito. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu tenho feito todas as coisas, eu tenho me aperfeiçoado diante do Senhor. E o apóstolo Paulo, a gente olha, ele pregando, ele evangelizando, ele falando, assim conforme o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: quando vocês forem pregar para alguma cidade, para algum outro lugar, não precisar
não precisa levar 2 mudas de roupa, ou Ford, ou alguma coisa, porque onde você estiver ali naquela cidade, vocês forem a uma casa, vocês terão pão, vocês terão comida, vocês terão dormido. E assim era com o apóstolo Paulo. Ele chegava em algum lugar, ele pregava a palavra, e ali as pessoas cuidavam dele. E quando nós entendemos isso, você vai entender que as pessoas que estão à tua volta cuidam de você. Eu passei uma vez um tempo difícil, e as pessoas entravam por essas portas aí e falavam: pastor Carlos, olha, eu vim aqui porque Deus me enviou aqui. Batia lá no portão: pastor Carlos, Deus me mandou aqui, está aqui para ajudar o senhor. Eu vi a fidelidade de Deus, e a gente precisa ver a fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não que eu haja, não que eu veja, que eu esteja perfeito, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, eu tenho andado por esse alvo, eu tenho buscado esse alvo. Mas quando eu busco o alvo, o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo? Eu tenho me desapegado das coisas que têm me prendido. Esse carrapicho, essas estacas, conforme eu falei com vocês do elefante, e ali ele não sai, ele fica preso. E a gente, muitas vezes, a gente está e a gente não sai. A gente precisa falar: Espírito Santo. O Espírito Santo vem, te solta, e você começa a andar. Você começa a crescer. E a gente precisa crescer. A gente precisa falar assim: olha, hoje eu falei: Senhor, olha, tem tal coisa, é minha de Deus. Eu falei: Senhor, no ano passado eu prosperei tanto, apesar de tantas lutas que eu passei. Mas, e às vezes a gente fala: esse ano nós estamos no 5º mês já. A gente assusta, a gente fala assim: no 5º mês eu não fiz nada além daquilo que eu estava propondo para dentro de mim, para que eu viesse crescer diante da tua presença e diante de tudo que eu tenho planejado para mim e para minha família. Ainda eu parei um pouco, estagnei um pouco. Aí eu levei aquele susto, eu falei: Senhor, eu estou retomando novamente. E a gente precisa retomar, porque talvez você venha numa ascendência, e você está indo, de repente aí você sossega. Mas o Senhor fala: não, prossegue, continua prosseguindo para o alvo. E a gente precisa continuar. A gente não pode parar. Porque o Senhor é como se fosse, sabe quando você abre uma torneira? Eu não sei se você consegue ver a torneira pingando assim, e você dormia com aqueles pingos daquela torneira pingando a noite inteira. Você não consegue. Então, quando você abre uma torneira para encher uma vasilha para você fazer um café, você chega ali e abre a torneira, mas se você deixar pingando, você não consegue ter paciência para deixar. Você quer abrir a torneira toda para encher rápido, para você colocar água do café no fogo. E é assim que muitas vezes Deus, Ele deixa uma torneira aberta, jorrando para a tua vida. E às vezes a gente fecha a torneira, porque a gente não entende o jorrar, conforme Ele fala para a mulher samaritana. Ele diz assim: se você beber da água que eu lhe der, será dentro de ti uma fonte a jorrar pela vida eterna. A gente precisa então entender que esse jorrar para a vida eterna não pode ser somente um jorrar espiritual, mas tem que ser em todas as áreas da nossa vida, esse jorrar. E muitas vezes a gente fala assim: eu estou bem financeiramente, mas eu não estou bem com a minha esposa. Eu estou bem com a minha esposa, mas não estou bem financeiramente. Eu estou bem com a minha esposa, estou bem financeiramente, mas não estou bem com os meus familiares. Eu estou bem financeiramente, eu estou bem com a minha esposa, estou bem com meus familiares, mas eu não estou bem de saúde. A gente precisa falar: Deus, olha, o Senhor levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós somos sarados. A gente precisa falar: em todas as áreas da minha vida, eu serei bem-aventurado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todas as áreas da minha vida. E para que isso aconteça, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos falar assim: eu tenho um alvo.
primeiro lugar, meu alvo é Cristo. E o Senhor disse assim: buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não fala só saúde será acrescentada. Ele não fala só unidade e comunhão no teu matrimônio. Ele fala todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e falar com o Senhor: Senhor, eu preciso que todas essas coisas sejam acrescentadas na minha vida e na vida da minha família. Porque a pior coisa é você olhar assim e falar: estou bem com o Senhor, eu estou bem financeiramente, estou bem com a minha esposa, mas eu olho, meu filho está lá na sarjeta. Eu olho, a minha família está na miséria. E a gente precisa falar: Senhor, eu não quero ser egoísta. Eu quero o que o Senhor tem feito na minha vida, eu quero para o meu irmão, eu quero para a minha família, eu quero para as pessoas que são à minha volta. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, profetizar vida em abundância para todos aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos orar, clamar e colocar a nossa vida no altar. Amém? Então, que prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não somente espiritualmente, mas buscando numa palavra que diz o Senhor: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pois o apóstolo Paulo, ele estava limpando os carrapichos da vida dele. E ele diz assim: agora eu tenho deixado o mundo de lado. Eu considero todas as coisas que me são vantajosas no mundo, como esterco, como nada, pelo conhecimento que eu tenho de Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa palavra no nosso coração. Fiquemos de pé. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido conosco. E a tua mão potente, ó Pai, tem nos ajudado, nos fortalecido. Nós queremos, ó Pai, que essa palavra venha estar, Senhor Deus, sempre, Senhor Deus, na nossa memória, no nosso coração. Porque nós não queremos fracassar, Senhor Deus, retroceder. Mas a tua palavra diz, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Diz também, Senhor Deus, o Senhor, aquele que lança a mão do arado, ele não pode olhar para trás, ele não pode retroceder. Mas que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada dia, Senhor Deus, crescer na tua graça, no teu conhecimento, segundo, Senhor Deus, o teu Santo Espírito, segundo as tuas mãos potentes. Nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser uma bênção na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos vocês, levando em paz para os vossos lares, com saúde, com paz, com alegria, prosperidade. Que Deus esteja operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, blindando a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam uma bênção, tanto ao entrar conforme ao sair da casa de vocês. Que vocês estejam recebendo do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, nesta noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Ora vem, A Senhor salva Jesus. de palmas para o Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a senhora. Amém.